Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Capítulo 19, nem mesmo Atenas. Quando o apóstolo Paulo se entregou totalmente à divulgação e vivência do Evangelho de Jesus, a sua voz eloquente e os seus argumentos teológicos, muito bem trabalhados pelo estudo e reflexões, foram apresentados no Areópago, que significa Tribunal de Justiça, em Atenas. A gloriosa cidade já não ostentava a grandeza filosófica do passado, e os seus eminentes pensadores do princípio haviam cedido lugar a um grupo menor vivendo-se mais das evocações do pretérito do que de conquistas novas do presente. A capital antiga da Hélade hospedara no passado, através da beleza e da sabedoria em suas várias expressões, os representantes da arte, da cultura e do pensamento, que a fizeram majestosa e sem igual. A decadência, então, já era visível, mas o embaixador do Evangelho esperava encontrar naquele grandioso burgo alguns missionários capazes de revolucionar as superstições e doutrinas cínicas então vigentes. Anteriormente, ele estivera apresentando a mensagem de Jesus na Praça do Mercado, e alguns poucos interessados, percebendo a grandeza do orador, sugeriram que o fizesse naquele recinto quase sagrado onde se discutiam as questões mais importantes da cidade. O momento era, portanto, muito significativo, e a proposta interessou a grande número de pessoas, que superlotaram o auditório. No centro do salão, de pé, o apóstolo das gentes iniciou a sua memorável palestra, fazendo uma admoestação, que significa estímulo ao aprimoramento moral ou espiritual de uma pessoa. A população curiosa e interessada. De início, despertou interesse, especialmente quando se referiu ao Deus sem nome, no qual muitos acreditavam como a causa do universo, e de maneira fascinante referiu-se a Jesus, a sua ressurreição, confirmando a imortalidade da alma. O mal-estar tomou conta do auditório e fez-se o tumulto com a saída dos mais exaltados, e o vozerio de protestos. Vozerio, som de muitas vozes. Nada conseguiu amainar, significa tornar-se, abrandar, acalmar. Nada conseguiu acalmar a tempestade da revolta e da exaltação injustificada. Chegou-se a pensar que o auditório revoltado passaria a agressão física, o que felizmente não aconteceu. O orgulho injustificado dos atenienses não admitia a imortalidade da alma. E no uso e abuso da doutrina cínica, como outras visões filosóficas que lhes bastavam o ego, reagiam com desprezo a qualquer possibilidade assim, permitindo-se uma existência de prazer e de comodidade. A semelhança de ocorrências atuais na sociedade terrestre, a sofreguidão pelo gozo desnorteava o pensamento e, como tudo se reduzia ao nada, conforme preconizavam na maioria, era necessário interromper qualquer tentativa de voltar-se ao idealismo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, do passado algo distante. A decepção do apóstolo foi imensa e levou-o a lágrimas como se fora ele que, incapaz de uma argumentação profunda, oferecera terreno para derrocada verbal. A realidade, no entanto, é outra. Atenas estava perdida no vazio das glórias do pretérito e degradava-se no ponto de vista cultural e histórico. Paulo, porém, não esqueceu aquela diferente lição, que nunca lhe ocorrera antes. A perseguição dos compatriotas estava acostumado, não, porém, àquele testemunho. Nos dias atuais, a sociedade se encontra sob o ponto de vista cultural e moral, mais ou menos conforme Atenas naquele momento. O conhecimento intelectual alcança níveis imagináveis e a evolução tecnológica supera as próprias fronteiras a cada momento. Certo, gente? Isso daí é um fato. Atenas estava passando por uma grande transformação cultural na época, uma grande transformação tecnológica como nós hoje. E se aparecesse um Paulo aí no meio da rua falando em ressurreição, em vida após a morte, como aparece muitos, né? Ninguém quer acreditar, ainda. Jamais houve tanta informação e comodidade, tornando as existências ricas de excessos de toda a ordem, mas infelizmente os valores éticos, morais, vêm sendo banidos. E aí, a gente já conversou tanto sobre isso, né? Cadê os valores, cadê os princípios morais das famílias, principalmente, né? Para segurar essa molecada aí, para dar realmente boas referências a eles.
e pouco a pouco, em nome dos próprios direitos humanos, né, e da liberdade de comportamento. Então, a liberdade de comportamento chegou a tal ponto que cada um pode fazer o que bem entende, não importa se vai atingir o outro, né? Bons tempos que eu tinha minha aula lá de educação moral e cívica, que o professor falava assim, o meu direito acaba onde começa o direito do outro. Constituição, né, gente? Mas alguém leva a sério a Constituição aqui nesse país? Alguém leva a sério o que pode, o que não pode fazer? Né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos longe disso, porque sempre tem um jeitinho brasileiro, tem sempre alguma brecha na lei, tem sempre alguma forma de burlar a lei, né? Ou de modificar a lei. Então, essas situações fazem com que cada um faz o que quer e tá tudo certo, né? Beleza, ninguém vai arcar com nada mesmo, porque aqui não tem lei para tudo, só tem lei para aquilo que às vezes nem precisava, né? Que é uma obrigação da pessoa ou faz parte, né, da moral da pessoa. Não precisa obrigar o filho a cuidar do pai, o pai a cuidar do filho, não precisa de uma lei que obrigue a gente a arcar com as nossas responsabilidades em relação à educação de um filho. Bom, enfim, tem muita lei, né, para pouca ação. Coisas que a gente não precisava ter lei, porque faz parte da lei natural. Né? Se o teu pai cuidou de você, é natural que você cuide do teu pai. Né? E cuidar não significa carregar no colo, significa amparar. Né? As pessoas devem olhar umas para as outras com empatia, fazer ao outro o que gostaria que fizesse contigo. Né? Essas coisas não precisavam de lei, gente. Mas, e mesmo tendo lei, a gente sabe como é que é. A lei só funciona de um lado aqui. O pau que bate em Chico não bate em Francisco no nosso país, infelizmente. Bom, outra coisa. Ao indivíduo é concedido o direito de fazer tudo o que lhe aprouver, mesmo que seja prejudicial ao conjunto social. Então vamos lá, vou tocar numa ferida que ninguém gosta. Não é o espiritismo, é a Patrícia, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar que a Patrícia é o espiritismo, que vocês estão lascados. Aí o espiritismo nem vai existir mais na face da Terra, porque tem coisas que eu sou obrigada a falar, porque minha língua é grande mesmo. Então, a partir do momento que o indivíduo é dado a ele fazer tudo o que ele quer, mesmo que ele prejudique o social, e tá tudo certo, né? Como se aquela faculdade de escolha o conduzisse de forma aprazível e feliz, então, quer dizer, o que importa é o cara feliz, e os outros que ficam infelizes, né? Eu vou tocar em alguns pontos que vocês vão falar assim, meu Deus, mas é só para refletir, né? Eu não tô falando que eu tô certa, que eu tô errada, mas é o meu ponto de vista, né? Eu espero que respeitem, né? Que eu não tome pedrada, mas que pensem. Veja bem, nós temos uma questão na educação que é muito séria. A inclusão. Como que está sendo feita essa inclusão? Por que está sendo feita essa inclusão? Quais são as intenções de fazer uma inclusão? Ah, não, porque a criança não pode ficar excluída, a criança não pode ficar fora da escola. Concordo. Mas como está sendo feita essa inclusão? Os professores estão prontos para receber? Ou tem professor sem dormir de noite, procurando na internet um monte de curso, um monte de porquê para trabalhar com aquele aluno? Porque os mais comprometidos ficam até doentes para tentar ajudar o aluno incluso. Os que não são tão comprometidos acatam o que vem de cima. E o que vem de cima? Por que vem? Como vem? Qual é a intenção? Aqui na cidade mesmo, na época que começou essa história de inclusão, teve escolas especialistas em alunos inclusos que fecharam. Pô, peraí, lá tinha material, tinha pessoal especialista, eles tinham como receber essas crianças e tratar essas crianças, fecharam essas portas porque o custo é alto, será? Porque não queriam pagar aquelas instituições e aí a escola pública, né, acaba sendo de graça, já tá ali mesmo, então bota tudo junto? Para e pensa. Um excepcional que entra na sala de aula, que é bonzinho, que é quietinho, que é legal, que é bacaninha, que é carinhoso, que abraça, que beija, beleza? E aquele excepcional como eu já peguei, que abre o zíper na sala de aula e fica mostrando o negócio dele para as meninas, porque ele era excepcional só para as meninas. Eu nunca vi ele abrindo a barguia dele lá para moleque. Mas acontecia. Um caso de 14 anos, uma sala onde só tem um aluno excepcional de 14 anos, uma sala onde só tem 10, criança com 10 anos. E a gente tem que saber lidar com aquilo ali. Uma sala com 40, 44 crianças. Hoje a lei fala 35, mas a lei é uma coisa e a realidade é outra. A sala de aula muitas vezes tem 40 crianças. Aí você tem lá 2, 3 excepcionais, como já aconteceu de uma amiga minha. Enquanto segurava um em cima da carteira, o outro estava mordendo o joelho dela, arrancando a calça dela pelo joelho. Então, como que tratar com esses excepcionais? Até onde a gente pode dar garantia para um
E os outros 40, como é que fica? E o professor no meio disso tudo? Então, mas tem capacitação para professor, mas tem curso para professor, é tudo lindo a inclusão. Não é não. Eu estava lá dentro, eu sei como é que é. E não estou falando de um sistema municipal que eu trabalhei, não. Estou falando do sistema geral, Brasil. Porque enquanto educadora, eu não fiquei só na minha sala de aula, eu fui procurar, eu fui pesquisar. É Brasil. Lá fora, não. Inclusão é coisa séria. Agora, aqui dentro, os moldes qual é? Joga tudo na sala de aula e seja o que Deus quiser. Então, e aí? Como é que fica essa situação da inclusão? É fácil isso? Para o pai e para a mãe ali com um só não é fácil? Imagina uma sala de aula com 40 que precisa aprender a ler e escrever e tem um lá surtando na sala de aula, como eu tive um que jogava a carteira pro outro e xingava palavrão o tempo todo. Você tentava chegar perto dele e as carteiras voavam. Tinha que deixar ele excluso, tinha que deixar ele de lado, porque senão ele feria os outros. Então, esse é um ponto. Tem os outros, hoje em dia aí, que é o banheiro de todo mundo. Ou seja, eu dou direito para um cara que acha que ele é mulher entrar no banheiro feminino. Ele tá tendo o direito dele de virar mulher por um dia, sei lá, um mês, quanto tempo, até a hora que der a veneta dele, ele vira homem de novo. Aí ele entra lá no banheiro onde tem uma neta minha, uma filha minha, onde tem uma sobrinha minha. E aí? Como eu já vi moleque entrar no banheiro das meninas e fica lá, ele vai de saia, o safado, e fica levantando a saia e falando, eu sou mulher, eu sou mulher. Pô, peraí. Até onde nós vamos com isso? Porque uma coisa é o cara ser adulto e saber o que ele quer. Aí as consequências é dele. Outra coisa é fazer isso com criança, é fazer isso com adolescente, que ainda não sabe o que quer. Fácil jogar tudo lá e, né? Direito de um e o dos outros. Não tem direito, não? Opa! Eu não tenho nada a ver com a sexualidade de ninguém, desde que não fira a dos outros. Tá cheio de aluna minha que tinha capacidade de se desenvolver muito. Aí eu vou e fico ouvindo conversa de que a aluna minha tá tá não sei o que lá. Pô, criança de 13, 14 anos sabe o que quer? Já sabe o que é? Aí depois, sabe aquela coisa da gente? Quando a gente era criança, olha, cuidado, não fica dando beijo em menino toda torta e direito, porque depois você fica com o nome de galinha, ninguém vai querer casar com você. E essas meninas que hoje namoram menino, namora menina, daqui a pouco tá namorando menino de novo, daqui a pouco tá saindo com 2 ou 3, como é que vai casar essa criatura depois? Casa? Como é que vai formar uma família depois com a cabeça bagunçada desse jeito? Cadê os pais? Cadê a educação séria que essa criança tinha que estar tendo? Criança. Porque a aluna minha que está passando por uma situação tem 12 anos. Criança. Então o direito dela está sendo... Opa, faz o que quer. Mas e os outros? E depois que inventaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, parece que aí que todo mundo tem direito mesmo. Dever não tem nenhum, né? Aí beleza. Esse é o mundo que a gente vive. Então aqui está dizendo o quê? Que toda essa evolução do pode virou um salve-se quem puder. E Atenas naquela época não estava muito diferente não da nossa condição de hoje. Então se chega alguém falando de Deus, falando de Jesus, quem quer ouvir? É um fanático. E geralmente quem toma nome de fanático são os crentes, os evangélicos, né? Porque o espírita para muita gente ele é macumbeiro, ele é um cara pai de santo, as pessoas confundem tudo isso, né? Kardecista é uma coisa. Espiritualista, né? Quem segue Jesus e lê, estuda Allan Kardec, é kardecista, espírita kardecista. Nós assistimos palestras, nós acreditamos em reencarnação, nós acreditamos nas comunicações espirituais, beleza. O espiritualista é da Umbanda, Candomblé, e assim vai, Quimbanda, sei lá mais o que tem. Respeito todas, independente da religião, já falei para vocês, tudo é caminho que leva para Deus, tudo é caminho que faz a gente acabar seguindo Jesus em determinado momento. Então a gente não tem que discriminar religião nenhuma, mas cada qual no seu lugar. Aí quando se fala em Jesus, as pessoas... Outro dia eu peguei um Uber, aí eu falando de Jesus, o rapaz veio para mim e falou assim, qual é a igreja evangélica que a senhora frequenta? Eu falei, não frequento igreja evangélica. Por quê? Aí ele falou, porque a senhora fala tanto de Jesus. Eu falei, ué, é só evangélico que fala de Jesus? Nós, espíritas, também falamos, seguimos ele, nós tentamos seguir, né? E tem coisas que, até dentro do espiritismo mesmo, eu discordo, né? Tem coisas assim que eles são muito benevolentes, em geral. Não sei se pela má interpretação, ou se realmente é para interpretar daquela forma, mas tem coisa que eu discordo, como qualquer outra religião, a gente vai concordar e discordar. Tem que passar pelo crivo da razão, aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Não é porque você está numa doutrina, porque você está numa religião, que tudo é amém. Tem coisas que você vai questionar, certo? Então, eu estou naquela doutrina que me faz muito bem.
Mas tem coisas, uma aqui e outra ali, que eu não vou concordar. Até porque Jesus não ensinou religião, ensinou amor. Aquela religião que mais liga você com Deus é a qual você vai ficar. Isso também não vai te dar o direito, aquela obrigação de que você vai nascer naquela região e vai morrer nela. Não, vai aparecer outras no decorrer do caminho que você vai se sentir melhor. Eu era católica, pulei para o centro espírita kardecista. Pode ser que ainda venha mais um, agora eu estou vendo, não que eu vá mudar, né? Mas eu estou vendo agora a questão de uma religião que fala de física quântica. É que eu sou muito burra para física, mas tá me chamando a atenção, porque cai naquelas partes que a gente leu aqui. Ciência e religião juntas. Eu preciso disso, porque às vezes eu caio muito naquelas as perguntas que vêm para mim, por que você acredita em reencarnação? Aí eu dou minha justificativa, os meus exemplos. E eles são muito vagos, eles são muito pequenos diante da grandeza das explicações que reais, né? Então eu precisava estudar um pouco de física quântica, entender um pouco esse processo, né? A gênese que a gente tem no espiritismo, eu passei longe dela, porque quando eu comecei a ler, não conseguia entender, eu falei, deixa quieto aí, um dia eu faço esse curso, porque esse eu vou precisar de alguém para me ensinar. Então a gente vai procurando se melhorar, mas o que a gente vê que à medida que você dá liberdade para as pessoas, elas se afastam de Deus. Elas começam a fazer coisas horríveis. Essa libertinagem torna o avesso a tudo quanto tem por fim educar, corrigir, superar as paixões de baixo nível, encontrar a beleza na arte e nas sublimes mensagens que a existência física oferece a quem tem olhos de ver. A baderna e a depravação avançam de mãos dadas, destruindo os ideais de significado e transformando o ser humano num amontoado de desgastes e prejuízos emocionais. O que não falta hoje é moleque, menina falando que quer se matar. A gente adulto não está aguentando mais as pressões. E a gente aguentava, chegava na maturidade e falava, agora não tem mais o que me pega. E pega, tá cheio de gente na nossa idade aí falando, eu tô depressivo. Eu já entrei nessa, gente. Eu achei que nunca fosse entrar, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa brincalhona. Sempre levei as coisas tudo rindo. E quase que eu me lasquei. Por quê? Porque é tanta coisa ruim em volta que leva você a acreditar que a tua vida também é uma porcaria. A mensagem de Jesus, que é antípoda, que significa que ou que tem características opostas, a essa conduta irregular e desastrada é considerada alienação ao modernismo vulgar e a toxicidade dos sentimentos, pois que eleva e promove a realização pessoal mediante a sua autoiluminação. Então você vai conversar com as pessoas e falar de Jesus, você é quadrado, você é antiquado, para, você está parecendo minha mãe, está parecendo minha avó. Ou seja, os tempos de hoje são outros. Que outros? Os tempos de hoje podem ser outros em várias coisas, para o bem. Mas se é para decair, não. E a transformação que o planeta está tendo aí, para se tornar de regeneração? A gente não vai acompanhar, não? E para se tornar mais elevado um planeta, cada pessoa também tem que elevar. E vai elevar onde? Aqui, o espírito. Porque o espírito é eterno. É ele que vai e volta nesse planeta. Não é, eu posso fazer o que eu bem entendo, que eu estou me elevando. Não, não é por aí. Esses dias pós-pandemia e cultuadores de guerras lamentáveis são também de transformação moral e espiritual em relação ao planeta, que evolui impondo aos processos de sofrimento, que tem sido o melhor recurso para despertar os déspotas e vassalos do prazer de mentira. Ou seja, foi preciso uma pandemia matar tanta gente, e o que não matou de gente deixou todo mundo xarope, com medo, né? Inseguro. Foi preciso um troço desse acontecer para que a gente pudesse tomar mais cuidado com higiene. Uma coisa simples, que eu sempre peguei no pé dos meus alunos, traga um álcool e um pano e passa na sua carteira. Foi preciso uma pandemia para você poder tomar cuidado ao sair na rua, colocar uma máscara e não ficar muito perto das pessoas, porque se deixar, né, o carnaval. Carnaval é uma maravilha para a pandemia, não é? É uma maravilha, vamos. Um resgate coletivo aí. Ante a paisagem humana em destroçamento, recorda Paulo em Atenas. Ele não desistiu. E a grande cidade, cansada dos excessos de toda ordem, no futuro entregou-se a Jesus, mas não o soube manter nos corações, e ainda hoje atravessa período de muitos desafios e sofrimento. Atenas deu um passo para Jesus, né? Falou, não, chega de tanta badernagem e tal, vamos tentar ser um pouquinho mais fervoroso, né? Desenvolver o lado moral, mas ainda assim, tá atrasada nessa questão. Ainda está atrasada, e foi uma das primeiras civilizações que nós tivemos adiantadas no mundo.
mas foi para a ciência, para a arte, mas não para a parte moral. O que adiantou nascer primeiro e não desenvolver, né? Vive agora de acordo com o modelo do evangelho. Não te desacoroçoar, tirar o ânimo. Vive agora de acordo com o modelo do evangelho, não tirar o ânimo, né? Ante a visão que existe ou ocorre atualmente, entendendo que, mais do que nunca, todos necessitam viver com dignidade respeito às soberanas leis da vida. Há no universo uma fatalidade transcendental. A vida é inextinguível. E a sua meta é o fatalismo do bem, a conquista da suprema ventura. Não te deixes arrastar pelo canto perigoso das sereias e faze como Odisseu, revestindo-se de recursos que o impediram de escutá-las, assim livrando-se. Ou seja, tudo que é tentação que tem em volta, corta, gente. Tem muita, mas vai cortando, vai saindo fora. Expõe a tua alegria de viver e de conviver com todos, demonstrando que cada qual é o construtor do seu futuro e premia-se com o efeito de suas ações atuais. Nunca te arrependerás por haveres cumprido com os teus deveres e preferido a luta honrosa à satisfação hedionda do gozo sem equilíbrio. Ninguém perde nada por ser bom. Contudo, passa a zombaria dos alucinários de hoje, será página morta na lembrança da história, como somente 2 interessados pela mensagem de Paulo deram sentido à visita do apóstolo à cidade gloriosa. Eu consegui ler o texto todo. Eu sei que ficou um vídeo enorme, mas eu espero que vocês aproveitem para estudar, né? É importante a gente entender que essa bagunça toda, que eu dei aí 2 exemplos, mas tem muita bagunça ainda, para a gente poder colocar em ordem, porque colocaram uma bagunça na vida das pessoas como se tudo pode. E não é que tudo pode, não. Tem que cada um estar no seu devido lugar. Tem que cada um saber que, pela lei máxima da nossa Constituição, que é humana, e pela outra lei, que é a de Deus, vinda de Jesus, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Constituição Federal do Brasil. Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Jesus. Não sou eu que estou falando. Pensem, gente.